Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estou eu aqui com a Patrícia Mussoni. Olá, Patrícia, tudo bem? Olá, tudo bem, Alex? Oi, pessoal. Pois é, e hoje no nosso canal, Olhando para o Céu, nós vamos falar sobre 3 configurações astrológicas que estão acontecendo ou que vão acontecer em breve no nosso céu e que são muito importantes. A primeira é a conjunção de Marte e Urano com Algol no signo de Touro. A segunda configuração, que é bastante interessante, é o triângulo que está acontecendo entre Netuno, insistiu com Urano e Plutão, fazendo um triângulo interessante e que vai persistir durante vários meses agora, nos próximos períodos. E a terceira configuração astrológica é a lua cheia, que estará novamente no signo de Capricórnio, só que desta vez em conjunção com o nosso amado Plutão. Vamos falar sobre essas 3 configurações, e eu queria iniciar com isso perguntando para a Patrícia como é que ela está vendo esta conjunção de Marte com Urano e o Algol nesse período aí. Oi, Alex. Então, uma satisfação a gente estar aqui junto mais uma vez no Olhando para o Céu para conversar sobre esse mês tão emblemático na nossa caminhada como seres humanos, individualmente e coletivamente, com esses aspectos que são bastante transformadores na nossa vida. Bem, a gente sabe que o Urano já está fazendo essa caminhada em Touro há algum tempo, ele está desde 2018 aí no signo de Touro, e o Marte está retornando para Touro, né, que há 2 anos ele não passava por esse signo. E agora eles se encontram no grau de 26, que é um grau importante, por quê? Porque nesse grau também nós temos a estrela fixa Algol. É algo que a gente não fala tanto, não é tão falado sobre as estrelas fixas, mas Algol ela é uma estrela bem famosa, porque ela é conhecida como a estrela, a esposa do diabo, a mulher do diabo. Porque sempre que ela apareceu, os antigos astrólogos relacionavam o aparecimento dela a desgraças, a grandes eventos negativos na vida humana, né? Como se fossem guerras, ou perder uma guerra, ou alguma catástrofe da natureza. Então, no signo de Touro, a gente pode pensar que essa configuração astrológica por si só, ela tem muita potência, é como se fosse uma bomba atômica, né? Muita energia aí para ser trabalhada, para ser transformada, porque o Algol também é uma força de transformação, mas que acontece dessa forma, né? Até então, ligada à violência. A história de Algol é a Medusa, né? A Medusa é aquele ser mitológico que os olhos petrificam os seres humanos e que ela tem serpentes ao invés de cabelos na cabeça, né? E a história dela está ligada a uma tragédia feminina, que é o que aconteceu com ela. Ela era uma sacerdotisa muito bonita, de Palas Atena, e Netuno, deus Netuno, na época, que os deuses não respeitavam tanto assim as mulheres, né, e tal, ele teria violentado Algol, que era uma górgona, né, no templo de Palas Atena, de quem ela era sacerdotisa. E nessa situação, a Palas Atena castigou Algol, né? Castigou, ela era uma sacerdotisa muito bonita, então, ao invés daqueles cabelos maravilhosos que ela tinha, ela ficou com a serpente na cabeça e os seus olhos petrificavam aqueles que olhavam para ela. E ela virou, por causa disso, um símbolo também do feminismo nessa questão do abuso sexual do homem contra a mulher. Né? Então, é como se ela fosse uma grande mágoa do feminino, convertido, transformado numa força negativa. E aí, Algol foi viver com as suas irmãs, né? Eram 3 górgonas que viviam num lugar bem distante, mas na história dos heróis, né, Perseu foi o herói que foi convocado pela própria Palas Atena para buscar a cabeça da Medusa, que era uma tarefa muito difícil de conseguir. Mas a Palas Atena mandou confeccionar um escudo maravilhoso para ele, que era um espelho, e o Perseu conseguiu fazer com que a própria Medusa
olhasse para o seu reflexo e se petrificasse. E ali ele cortou a cabeça dela para levar para a deusa, e a deusa acoplou a cabeça da Medusa ao escudo de Perseu, fazendo com que esse escudo também fosse uma força transformadora e libertadora de outros seres humanos que estivessem aprisionados por algum monstro na Terra, né? Então, isso seria como se fosse a redenção, né, desse momento da Medusa. Ao cortar a cabeça também na Medusa, aconteceram 2 fatos divinos. Um é que o sangue da Medusa caído na Terra, ele deu origem às entidades vingativas, as parcas, né? Se eu não me engano, são as parcas. Se não for, eu corrijo depois nos comentários. E o outro ser é o Pégasus, que virou o cavalo de Zeus, né? Então, o que significa que tudo, né, na nossa vida tem um caráter sagrado e divino, e que todas as coisas elas têm um caminho de redenção também. Então, nessa conjunção do Marte e Urano em Touro em cima de Algol, existe essa possibilidade, né? Inclusive a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de gravar, e o Alex sempre associa Urano a uma libertação, né? Que de fato ele é aquele raio libertador, iluminador, que vai mostrar um caminho que a gente não pensou, um caminho inusitado. Então, essa energia desses dois, Marte na astrologia tradicional é considerado maléfico, né? E o Urano nem aparece na astrologia tradicional. Mas, em cima de Algol, tem algumas possibilidades. E eu enxergo, nas minhas pesquisas, né, que andei fazendo, ouvindo outros astrólogos também pelo mundo, né? A internet possibilita isso para a gente, que é uma coisa de Urano, né? Que a gente tem acesso a outras visões, não só a nossa, né? Mas como uma força que está sendo liberada aí, uma liberação de karma, uma liberação de questões econômicas, né, por ser no signo de Touro, de saídas que a gente não pensou antes e que, de repente, elas se configuram de uma forma instantânea, imediata, impensada, né, sempre uma coisa que não se espera, que tem essa rapidez, assim, do raio, que vem, ilumina, que destrói, que abre caminhos. Então, como o Touro é uma força mais rígida, né, é um signo de terra, daquilo que está crescendo, né, se consolidando, eu imagino que tem aí uma ruptura com toda essa questão da segurança que o Touro oferece para que algo novo apareça. E aí o que é interessante, né, que esse aspecto da conjunção dos dois vai fazer um trígono com o Sol, né, que é uma coisa bem favorável, então, assim, para iluminar questões, para iluminar um novo começo até de uma questão emocional, né, se a gente pensar o Sol aí em Câncer, né, uma nova configuração, e também está fazendo trígono com o próprio Plutão, que o Alex vai falar depois, né, essa conjunção, que é uma força de cura, de transformação profunda, né, e o Plutão, ele é o último planeta a passar, então, quando ele passa, é como se ele passasse, assim, um scanner, a régua, não fica pedra sobre pedra, né, todas as transformações propostas por outros planetas que, de alguma forma, a gente conseguiu resistir, quando o Plutão passa, não tem jogo, né, e o Plutão vai ali e faz o negócio acontecer, né, ele é a casa 8, né, ele é essa morte e ressurreição da vida, das questões de tudo que ele está mexendo, né, a gente está com ele em Aquário, retrogradando para Capricórnio, que é o outro signo de terra, então aí tem uma promessa, o Alex vai contar para vocês depois. Mas, além disso, essa união, a conjunção é uma união planetária que inaugura um novo ciclo. Então, está aqui Urano, está aqui Marte, né? E eles vão fazer isso aqui, eles vão se unir. Quando isso acontece, isso traz uma transformação e começa um novo ciclo. Além de estar fazendo esse trígono com o Plutão, também está fazendo trígono com a Lilith, né? E a Lilith, ela é um ponto de resistência. Ela é como se fosse, eu tenho até uma das minhas professoras, né, ela fala que a Lilith é Deus. Em Lilith a gente encontra Deus. Porque é quando tudo aquilo está organizadinho, mas uma coisa não está ainda, né? E aí aquilo é revelado, aquilo é limpado, aquilo é curado. E a Lilith também corrobora com essa visão da Algol sobre a questão desse feminino maltratado, né? Ela é como se fosse o reflexo desse feminino maltratado, né? A Algol, a Medusa, né? Esse feminino transgredido, né, e transformado, e a Lilith é esse feminino, essa cura do feminino que precisa acontecer.
Então, eu vejo esse momento, né, que está fazendo um trígono no céu, né, como é um trígono de terra, só não é mais de terra, porque até é de terra, porque Plutão já vai estar em Capricórnio nesse dia, né? Então, Touro, Virgem, né, a Lilith no grau kármico de Virgem, que é o 29, e o Plutão a 1 de Capricórnio. Então, assim, é um momento de realmente transformar na matéria aquilo que espiritualmente já estava sendo trabalhado, né? Uma nova oportunidade que vai se abrir, novos campos. Então, a gente, todos nós, né, olharmos onde nós temos esses signos, né, que esses planetas vão estar atuando ali nessas casas do nosso mapa. Então, é bastante importante. Por ser uma configuração de 2 planetas bastante energéticos num signo de terra, a questão física, de cuidar, de fazer exercícios, né, de deixar o corpo preparado para dar suporte para essa transformação, é uma coisa muito importante também que a gente dê atenção a isso. Então, aí, pensando, né, não é só a parte de alimentação, fazer exercícios, mas também a questão da meditação, né, respirar, e nesse sentido a gente aproveita o Júpiter em Gêmeos, né, que vai nos ajudar a expandir a respiração, né, abrir esse peito, né, que é o próprio movimento da vida, né, que é a expansão e a retração, né, que é o que a respiração faz. Então, a respiração é uma boa dica também, é uma boa ferramenta para a gente atravessar esse período. E ter muita fé, né, o Sol está envolvido, né, onde tem o Sol, a gente perde da gente a fé, a confiança numa força divina superior, que vai nos guiar e vai nos abrir os caminhos e iluminar o que precisa ser iluminado. É assim que eu vejo, Alexis. Você está sem áudio. Legal, Patrícia, mas que período mesmo, só para reforçar aqui para o pessoal, vai acontecer, que eles têm que cuidar essa data? Bom, essa conjunção já está acontecendo, e ela vai ser exata na segunda-feira, dia 15, se eu não me engano, é às 11h30 da manhã, que agora eu botei outro mapa aqui, mas ela vai ficar até atuando forte mesmo até o dia 22 de julho. Legal. Essa força descendo e fazendo todas essas transformações. As transformações, né, elas vão adiante, né? Um ciclo que começa, um ciclo de Urano, que começa, então, mais 84 anos aí que você tem para colocar todas essas questões na prática, manifestá-las, né, na matéria, e aí a gente encontra, não sei se estarei aqui, provavelmente não estarei, né, mas daqui a 84 anos a gente vai ter um momento igual a esse acontecendo novamente no céu. Legal, Patrícia. Eu acho que de tudo isso que você trouxe, que eu acho muito interessante, aqui, enquanto você estava falando, estava refletindo um pouco, e principalmente essa questão de que o Marte e o Urano, eles vão estar fazendo um sextil com o Sol e trígono com Plutão. E se a gente for lembrar, o Sol e o Urano são 2 planetas que lidam com consciência, né? E Marte, ele é um guerreiro, ele é um soldado, ele é o cara que briga pela vontade do Sol. Se eu tenho uma vontade consciente, uma questão que eu tenho muita clareza no que eu quero, o Marte muitas vezes vai usar essa energia, a nossa energia pessoal, de uma forma positiva. Então eu vejo que esta conjunção ela pode ser muito maléfica e muito perigosa para aquelas pessoas que não souberem utilizar essa energia adequadamente, ou aquelas que estiverem deliberadamente fazendo algum tipo de ação que não seja efetivamente saudável, ética, positiva. Então, essas pessoas provavelmente terão algum tipo de dificuldade em lidar com essa energia. Agora, aqueles que utilizarem essa energia talvez de uma forma consciente, poderão se beneficiar de algo construtivo. Como sempre, dentro da astrologia, a gente tem essas questões de lidar sempre com a luz e com a sombra, né? Ainda mais quando Algol está envolvido e também a Lilith, né? O próprio Plutão, tudo isso traz
questões de muita inconsciência, questões que não estão totalmente reveladas e que, nesse momento, acabam sendo mostradas, né? E as coisas que não estão reveladas podem ser coisas muito ruins, mas também podem ser potenciais talentos nossos que a gente não imaginava. Então, a gente tem que estar muito atento a esses próximos dias, no sentido de perceber estas questões e trabalhar elas de uma forma positiva, né, Patrícia? Eu vejo essa configuração nesse sentido, assim. Perfeito o teu complemento, Alexis. E isso que você trouxe da revelação, eu também acho muito fundamental de ser pontuado e enfatizado, porque, como, por exemplo, tem muitas previsões falando de várias coisas, né, de vários pontos, de vários aspectos, mas o que então faz? Ele sempre faz alguma coisa que você não pensou. Se você pensou, não vai ser aquilo. Né? Sempre vai ser algo inusitado, algo inesperado, algo surpreendente, como você está trazendo, né? Uma revelação, e algo que estava ali, velado, né? E que ele vai trazer à luz, né? Vai mostrar aquilo, né? Vai trazer a consciência. Então, acho que é perfeito, e eu desejo uma boa sorte para todos.